Bom, nessa aula 2, certo, nós vamos falar sobre contracepção e prevenção. Meninos, quando eu falo de contracepção, eu estou falando de métodos que têm a função de evitar a gravidez, certo? Então, veja, gravidez é um processo delicado que exige planejamento familiar. Então, é importante, sim, que a gente sonhe, construir uma família, mas isso tudo tem que ser com muita responsabilidade, certo? Então, contraceptíveis, eles têm a função de evitar a gravidez. Prevenção, quando a gente fala em prevenção, ele tem a função de evitar infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, vamos lá. Os contraceptivos, eles podem ser classificados de acordo com o seu método de atuação. Então, existe alguns tipos, por exemplo, os métodos anticoncepcionais do tipos comportamentais. Eu estou falando de um método onde o casal ele utiliza um comportamento através de uma conversa, certo? Que é porque a gente tem aqui, por exemplo, a tabelinha. A tabelinha é um método que alguns casais eles adotam para evitar a gravidez. Lembrando que esse método ele tem a função somente de evitar a gravidez. Ele não evita infecções sexualmente transmissíveis. Como é que ocorre esse método? Esse método da tabelinha é baseado no ciclo menstrual da mulher, certo? Onde, lembrando que gravidez só ocorre no período fértil da mulher. E quando é o período fértil? A depender do ciclo menstrual, o período fértil ocorre na metade dele, certo? Então, sabendo disso, a mulher, para utilizar esse método, a mulher ela tem que ter muita consciência, certo? O corpo dela, ela tem que conhecer muito bem o seu corpo para poder utilizar esse método, certo? Então, nos dias que ela estiver no período fértil, ela não pode realizar relação sexual, certo? Para não correr o risco de gravidez. Esse método, ele tem muitas falhas, certo? Ele não é eficaz, na verdade, nenhum método é eficaz, mas ele é um dos que mais dá errado, que as pessoas dizem assim, eu estava fazendo tabela, engravidei, né? Foi sem querer. Então, só evita a gravidez, certo? Quando é feito de forma bem correta. Outro método anticoncepcional é o de barreira. Veja, o próprio nome já está dizendo, barreira é algo que impede uma coisa de outra. Então, os métodos anticoncepcionais de barreira, ele tem a função de impedir que o espermatozoide chegue ao óvulo e esse óvulo seja fecundado. A gente tem dois tipos aqui, os preservativos, que a gente tem o masculino e o feminino, e tem o diafragma. O único preservativo, o único método que vai prevenir, além da gravidez, as infecções sexualmente transmissíveis, é a camisinha, certo? O diafragma é um método onde é colocado esse aparelho lá na vagina da mulher, certo? E impede somente que os espermatozoides alcancem ter um encontro com o óvulo. Então, significa dizer que ele só impede a gravidez. Infecções sexualmente transmissíveis, ele não impede, certo? Hormonais. Os métodos anticoncepcionais hormonais, ele tem a função também de só evitar a gravidez. São métodos onde são utilizados medicamentos sintéticos, né, remédios. Então, veja, esse processo aqui, na verdade, esse medicamento, ele inibe a ovulação da mulher. Ele é liberado hormônios no corpo da mulher e, na verdade, ele enrola o cérebro, né? O cérebro, o óvulo, a mulher ela não está ovulando. Quando ela está tomando anticoncepcional, na verdade, ela não está liberando o óvulo. Ela está tendo um sangramento, né? Porque nesse processo ela não ovula. Os métodos anticoncepcionais, eles evitam também, muitas vezes eles são utilizados para tratar algumas doenças no útero da mulher, como por exemplo, cistos, policístos, né? Que tem meninas que tem policisto. Muitas vezes os médicos, eles indicam anticoncepcionais para que possa regular e para que possa diminuir essa quantidade, certo? Mas ele tem a função somente de impedir a gravidez. Ele não permite que a mulher ovule. Anticoncepcionais cirúrgicos, né? Os cirúrgicos também só têm a função de evitar a gravidez. Existem dois tipos. O
a ligadura e a vasectomia, que é o caso dos meninos. Como é que ocorre esse método? O médico vai aqui, pega a tesoura e corta as trompas. Cortou, uma vez que essas trompas são cortadas, veja, o óvulo ele vai buscar o seu caminho, o espermatozoide também, só que veja, se foram cortados, tem como se encontrar? Não tem como se encontrar. Então, alguns médicos, em algumas mulheres, e aí eu já vi a história assim, eu sou ligada e engravidei, então o médico ele não cortou. O médico às vezes ele pode fazer o processo de amarrar, né, que tem algumas mulheres que optam em depois quererem ser mãe, então ele tem essa opção de amarrar. Então, durante o processo, pode haver aí esse desatar de nó e a mulher pode engravidar. Então, se ela não quer realmente ter filho, o ideal é tesoura, certo? E no caso dos meninos, aqui é feito um corte nos ductos diferentes. O canal que vai levar os espermatozoides até a uretra. Então, cortou aqui também, não tem como o espermatozoide ir para lugar nenhum, certo? É um método bastante utilizado. Hoje em dia, antigamente, existia um preconceito em relação a isso, que dizia que uma vez que o homem fizesse esse tipo de cirurgia, ele já não ia ter mais funcionalidade nenhuma, certo? Isso aí é mentira. A função da vasectomia é só impedir que os espermatozoides eles cheguem até a uretra e andem lá pelo corpo da mulher, ok? Inclusive, é uma cirurgia que é mais adotada do que nas mulheres atualmente. O processo de recuperação é muito rápido, muito mais do que a mulher, certo? Outro método são os intrauterinos, né? E aí a gente tem o DIU, que também só tem a função de impedir gravidez. Doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, só se evita com o método anticoncepcional de barreira, preservativo, camisinha, certo? Esse método é o DIU. O DIU é um aparelhozinho que é colocado lá no útero da mulher e ele tem a função, veja, de impedir que o óvulo e o espermatozoide se encontrem através desse aparelho. E nesse aparelho também existem substâncias, certo? Para impedir que esse espermatozoide fecunde o óvulo, que é um dos também muito utilizado. Infecções sexualmente transmissíveis. Meninos, infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por agentes, certo? Transmissores. E elas podem ser transmitidas através da relação sexual e elas podem ser transmitidas também através de objetos cortantes, seringas, que estejam contaminadas. As infecções sexualmente transmissíveis, como eu falei, elas são causadas por agentes. E aí eu vou falar só de dois tipos. São causadas por vírus, por bactérias, certo? Quais são as principais doenças causadas aqui por vírus? A gente tem a herpes genital. A herpes genital, ela pode aparecer, lá são bolhas que aparecem nas regiões das genitais, tanto nos órgãos genitais quanto também no ânus, certo? Essas doenças, elas podem ser passadas de mãe para filho, ok? Outra também é o HPV. O HPV, elas são verrugas que nascem nessas regiões, inclusive o Ministério da Saúde já se faz uma campanha em relação a isso aí. Hoje, o Ministério da Saúde já lançou uma vacina para as meninas e meninos contra esse tipo de vírus, porque percebeu que o HPV é um dos vírus responsáveis pelo câncer de útero e de ânus, certo? Então, as meninas, hoje o Ministério da Saúde ela já oferece vacinas, onde as meninas, a partir de 9 aos 14 anos, devem tomar essa vacina para prevenir esse tipo de doença. No caso dos meninos, a vacina é dada a partir de 11 anos, de 11 aos 14 anos. Por que meninos e meninas, professora? Menino não tem útero, mas o menino ele transmite a doença para a menina, certo? Então, por isso que é importante. Outra é a AIDS, que é a mais comum. O que é a AIDS? A AIDS, na verdade, é uma doença causada por vírus que atinge diretamente o sistema imunológico do indivíduo. Então, o que é que acontece? A AIDS, ela destrói todo o sistema de imunidade.
Então, se ela destrói o sistema de imunidade, o indivíduo ele fica vulnerável a qualquer doença. Então, qualquer coisinha que aparece, até uma chuvinha que apareceu, fica gripado. O sistema dele não tem uma imunidade suficiente para se defender contra esses vírus, certo? E IST, né, infecções sexualmente causadas por bactérias. E aí eu coloquei duas aqui. Existem outras, mas eu coloquei duas. Primeiro, a gente tem a gonorreia, certo? A gonorreia, ele surge com o aparecimento de corrimento, isso ocorre tanto no homem quanto na mulher. Infecção urinária, dor a urinar, certo? E tem que ser tratada. A sífilis, ela é uma mais perigosa. Sífilis, ela é feridas que nascem nas regiões das genitais e quando ela está em estado avançado, ela vai atingir alguns órgãos e ela pode levar o indivíduo à morte, certo? Inclusive, quando a mulher está grávida, é um dos primeiros exames que ela tem que fazer. São os exames que estão relacionados a infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque essas doenças elas podem ser passadas para o feto através da placenta, certo? Gravidez e adolescência. Ora, a gente percebe aí um índice de gravidez na adolescência muito grande. Se a gente for ali naquele hospital, Nossa Senhora de Lourdes, a gente vai perceber a quantidade de meninas de 10, 12 anos grávidas. Meninos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque a gravidez na adolescência, ela vai causar diversos prejuízos, ela vai ter diversas causas. Primeiro, causa risco à saúde da mulher, da menina e do embrião, até porque na puberdade o corpo da mulher está sendo formado, certo? Então, existe aqui um risco, tanto à saúde do bebê, quanto à saúde da mãe. É tanto que eu falei Nossa Senhora de Lourdes, porque é lá que é tratado as pessoas que têm risco no processo do parto, certo? Tem impactos socioeconômicos. Por quê? Uma vez que a mulher está grávida lá, uma das coisas que ela vai parar, se estiver estudando, ela vai parar de estudar, certo? Ela vai parar de estudar porque ela vai ter que cuidar do bebê. E muitas vezes isso aí, esse atraso no estudo, vai proporcionar uma dificuldade para conseguir o quê? Emprego, certo? Então, por isso que é uma questão de impacto socioeconômico. Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que pensar bem e ter muita responsabilidade nos nossos atos, ok? Eu vou ficando por aqui, certo? E vocês irão fazer aí a atividade proposta aí para vocês da página 184. Qualquer dúvida é só anotar e esperar lá no nosso plantão de dúvidas, ok? Até mais, um beijo.